Olá, eu sou Alexandre Teixeira e está começando mais um episódio do podcast Work in Progress. A nossa convidada de hoje chama-se Manzar Feres e ela é a principal executiva de negócios do Grupo Globo. A Manzar chega na Globo em 2019 com a missão de unificar toda a estrutura do Grupo Globo. Então, TV Globo, Globosat, Globoplay, os sites, num projeto que eles chamam de Uma Só Globo. A partir daí, ela acaba assumindo a direção geral de negócios da Globo e ela, que é uma assumida nerd de tecnologia, tem o desafio de promover o que, na verdade, é um grande processo de transformação digital da Globo. Não é isso, Salvador? É isso aí, Alê. Eu sou o Antônio Salvador e hoje a gente bateu um papo realmente com quem está coordenando uma das grandes transformações numa empresa que é um ícone, né, da economia brasileira, né, o Grupo Globo. E a gente vai aprender hoje com a Amanda, a gente aprendeu hoje, eu e a Alê aprendemos hoje com a Amanda e você também vai aprender se ficar aí até o final do episódio, sobre como a Globo está coordenando esse processo de transformação, os aprendizados que eles estão tendo ao longo do caminho. E a gente vai aprender isso com uma pessoa que também já passou por outras organizações e coordenou também esse processo de mudança. Então, fiquem até o final do episódio que você não vai se arrepender. E no final do episódio, ela também vai poder compartilhar com vocês quem é o Salvador preferido dela. Isso também vai ter no nosso episódio hoje. Porque a Manzar, ela teve, né, o prazer ou o desprazer de trabalhar com 3 Salvador. Eu, meu irmão e a minha irmã. Então, no final do episódio, ela vai contar quem é o Salvador preferido. A minha mãe, se estiver me assistindo, vai saber, né, de primeira mão quem é o Salvador preferido da Manzar. Então, fique com a gente até o final desse episódio com a Manzar Feres. Esse é o podcast Work in Progress, que é um patrocínio de LG Lugar de Gente, de Stay, com apoio de iFood Benefícios. E esse episódio chama-se Nova Mídia, Novo Trabalho. Manzar, super obrigado por você ter aceito o nosso convite. Assim, é um prazer te reencontrar, né? Nós fomos contemporâneos de Price, de IBM, quer dizer, a gente já se conhece aí há bastante tempo. É sempre um prazer te reencontrar e você ter aceitado o nosso convite de bater esse papo hoje realmente é uma honra, é muito bacana. Para quem está nos ouvindo, vamos começar contando um pouquinho, conta um pouquinho da tua história, né? Qual é a sua caravana, de onde você veio, né? Você é carioca, não é? Sou carioca. Já exilado econômico aqui como eu, já há bastante tempo, né? Então conta um pouquinho aí da tua história profissional e qual é o teu papel hoje no Grupo Globo. Antes de mais nada, sou eu que agradeço, né, Antônio, o convite. Sempre muito bom te reencontrar. E estar aqui com vocês. É um prazer. Bom, eu sou carioca, sim, exilada aqui em São Paulo desde 2008. Uhum. Contando um pouquinho da minha história, sou engenheira eletricista, tenho uma pós-graduação em sistemas de computação. Olha. Comecei minha vida profissional muitos anos atrás, escrevendo código fonte de equipamentos até grandes, né? Então, uma nerd aí de formação. E rapidamente passei um curto espaço de tempo como engenheira de sistemas, depois já fui me desenvolvendo em metodologias de gestão de projeto e programas complexos, mas sempre muito dentro da indústria de tecnologia. Cheguei na Price e aí começa uma formação que é incrível, a formação na consultoria, né? A gente realmente é uma escola muito boa para começar. Eu recomendo, inclusive, para quem está começando, ter uma experiência de consultoria. Que você passa por várias indústrias, né? Vê diferentes tipos de problemas, né? Diferentes tipos de pessoas que você lida. É muito bacana, né? E eu acho que ali eu realmente começo a mudar um pouco o foco entre construir tecnologia e aplicar a tecnologia, né, nessas diversas indústrias, o que traz para a gente muito repertório. Então, foi essa passagem na Price, até que a IBM compra a Price, e a gente vai para a IBM para constituir aquela área enorme também de consultoria que eles queriam. A tese da IBM na compra da Price era acessar o C-Level, né? Além do CIO, digamos assim, que empresas como a IBM de tecnologia, obviamente tem uma relação stakeholder mais importante, é o CIO dos clientes. Mas
é um momento muito interessante, que é aquele momento que, sim, a tecnologia começa a caminhar para o negócio. Porque até então a tecnologia é uma área separada que serve ao negócio a partir de um briefing. E a tecnologia deixa de ser isso, a tecnologia começa a ser o próprio negócio, ou seja, impactar um negócio. Então, e aí veio a Serasa. E por que eu cheguei na Serasa? Porque era uma empresa muito dominante no seu setor, mas que estava sofrendo concorrência. A tecnologia chegava também para ser um motor de disrupção. A Experian, que tinha comprado 100% da empresa, né, dos 5 bancos, queria fazer rollout das soluções de software, queria transformar a Serasa em birô de dados, além do birô de crédito. Então, tinha uma série de transformações. Eu queria até aproveitar que você tem uma característica que eu acho que é muito legal de quem está nos acompanhando e ouvindo, é o seguinte: eu cheguei, e que vai acontecer muito com a gente daqui para frente, né? Dos jovens a executivos, que é você tem um skill, você tem uma competência, mas você está agora num ambiente onde todas as regras são novas, né? Como é que é esse seu começo? O que você aprendeu? Que dicas você dá para quem está mudando de emprego, está mudando de indústria, está começando algo muito novo, que é muito bacana, né? Mas como é que você fecha esse gap, vamos dizer, técnico, né? Daquela indústria, do conhecimento daquela indústria? O que você fez assim nos primeiros 90, 100 dias que você se lembra, pô, isso aqui foi muito legal ter feito, me ajudou bastante? Eu escuto, eu respeito. Agora, eu acho que o conhecimento técnico, ele é o mais fácil da gente adquirir. Porque se você estudar, você aprende. Eu acho que o mais desafiador, toda vez que a gente muda e sai de uma zona de conforto para outra, é o entendimento da cultura, dos stakeholders, do modelo operacional, dos objetivos, o entendimento dos seus pares, como é que você vai fazer uma entrega tirando o melhor de todos, aprendendo com esse ecossistema inteiro. E como eu, de forma geral, sempre escolhi trabalhar com mercado, com geração de negócio e tudo mais, também tem o ecossistema externo, né? Então, eu sempre escuto muito, tenho muito respeito por quem me antecedeu, muito respeito pela organização. Quem presta serviço para aquela empresa, quem vê de fora, né? Então, eu acho que é importante isso. Mas, ao contrário de você e do Salvador, primeiro, eu sou paulista, não sou carioca. Segunda, eu não tenho essa experiência de vocês de consultoria, de diversas indústrias. Eu sou jornalista e, curiosamente, eu trabalhei na Globo, na verdade, no Grupo Globo, na Editora Globo por um tempo. Eu fui redator-chefe da revista Época Negócios e, antes disso, eu tive uma época como repórter do jornal Valor Econômico, que é controlado pela Globo. Então, eu tenho alguma visão, assim, uma visão tanto superficial, mas de Globo. E eu estava te ouvindo falar e você se apresentou como uma nerd, de certa maneira, né? De tecnologia, principalmente do início da sua carreira. E depois você conta de desafios em que a tecnologia aparece como motora de disrupção de setores. E me parece que esse processo da tecnologia provocando uma disrupção e as empresas se adaptando a esse momento devem explicar em boa medida sua ida para a Globo e seu papel na Globo hoje. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, sobre o que é a sua ida, uma profissional com o seu perfil, o que a ida de um profissional com o seu perfil para a Globo significa ou sugere de mudanças para a mídia, para empresas de mídia em geral e para a Globo em particular. Então, bacana. Eu acho que eu cheguei na Globo pela mesma razão que eu cheguei na Serasa, ou seja, empresas muito consolidadas, dominantes na sua indústria, que estavam sendo já disruptadas, digamos assim, pela tecnologia. E precisavam fazer uma mudança na sua narrativa e uma mudança também de habilidades internas de montagem de time e tudo mais, tá? Então, a Globo era o seguinte, naquele momento, a Globo, existia uma holding com diversas empresas, né, que era a TV Globo, a Globosat, que era a empresa que consolidava todos os canais de TV por assinatura, Globoplay, que já tinha ali uma história como streaming, né, plataforma de streaming, Globo.com, que reunia
várias plataformas de publishing digitais. Aí tinha editora, rádio e a Som Livre. Infoglobo, né? Então, a editora que a gente chama... O Infoglobo era separado, né? Era separado. Tinha editora, tinha Infoglobo, bem lembrado, rádio e a Som Livre. Tá? A decisão dos acionistas... e na parte... Nessas empresas, por exemplo, TV Globo, Globosat, Globoplay, de alguma maneira, foram negócios criados para competir entre si. Entende? Então, empresas de mídia, mas quando a gente fala das verbas publicitárias, e aí, obviamente, a Globo... ela vive muito mais, né, da receita vinda de publicidade do que de outra coisa. Obviamente, a assinatura foi muito forte por um tempo. Então, no momento que a Globosat, que reunia os canais de TV por assinatura, os streamings começam a crescer, o produto linear pago, digamos assim, ele começa a dar lugar ao streaming, que é também um produto pago, mas muito mais baseado em demanda, né, de video on demand. Então, esse hábito de consumo das pessoas começa a mudar. Então, a empresa começa a sentir a necessidade de vamos juntar tudo, porque competindo de forma separada, a gente está perdendo espaço. Então, a decisão dos acionistas estratégica foi uma decisão tomada ali em 2018, vamos juntar tudo e fazer uma empresa só. Obviamente, há as questões de produtividade, de você consolidar algumas áreas para você ter mais, né, para ter uma estrutura de custos mais inteligente. Mas o grande objetivo era vamos juntar para sair do mercado, para a gente ser mais forte como plataforma integrada do que separadamente. Tá? Então, teve essa decisão. Então, ia acontecer duas coisas, né? Primeiro, as empresas iam ser uma só. A partir de janeiro de 2020, eu cheguei lá em agosto de 19, faço 6 anos de casa agora, mês que vem. E o outro ponto o grande, digamos assim, concorrente desse grupo não eram mais as emissoras de TV aberta, nem tanto as emissoras de TV por assinatura, mas sim as plataformas digitais. Então, o jeito de fazer publicidade, quando a tecnologia chega, ela fica disponível, você tem dados, você consegue segmentar, a comunicação de massa permanece importante, porque é importante até hoje, mas você tem outras opções de falar com o seu consumidor, as marcas, né? Falando com o seu consumidor com uma estratégia específica, que é o mundo digital. Então, aí também tinha uma Globo buscando crescer e aumentar a sua proposta de valor no ambiente digital. Então, era um momento onde as receitas publicitárias começavam a disputar, né, com outros. Então, não é mais um mundo onde uma Globo está ali e reina sozinha, digamos assim. Então, quando eu cheguei, o desafio era esse. Venha, porque as empresas, né, a gente vai ser uma empresa só. Aí a decisão foi deixar a editora fora, a rádio fora, porque eram negócios menores e mais nichados. E o desafio aqui, imagina, você juntar uma grande, TV, né? Globo com Globosat e tal, e até veio a Som Livre também. Era muito grande. E a Globo.com e o Globoplay. Né? Então, já era um desafio muito grande. Então, o briefing foi, venha porque a nossa receita publicitária está caindo, andando mais para baixo ou de lado. A gente vai juntar as empresas, a gente acredita, a tese é que juntos seremos mais interessantes, como plataforma integrada, e venha para digitalizar. Então, foi isso. Então, assim, esse meu passado de tecnologia, do entendimento de como aplicar a tecnologia para os negócios, eu acho que foi o principal fator que me levou. E quando a gente olha para pessoas dentro da Globo, dentro do grupo, o que essa transformação que você bem descreveu agora, em boa medida impulsionada por tecnologia, o que ela provoca de mudanças quando a gente pensa no perfil de profissional que tem que ser recrutado, no tipo de desenvolvimento que você tem que fazer com as pessoas que estão na casa, o que muda e como é que você vem participando dessa mudança, fomentando essa mudança? Bom,
posso dar um exemplo até do que eu venho fazendo desde que cheguei. Eu tinha um determinado perfil de pessoas. Obviamente, eu tinha esse desafio de juntar esses times, né? E a minha decisão inicial foi fazer a mudança com as pessoas que eu tinha. E vou explicar por quê. Eu precisei desenhar um novo modelo operacional, um outro sistema gerencial. Então, na hora que eu olhava para os times, e eu herdei todos os times que vieram dessas empresas, eu não conseguia avaliar quem ia conseguir rodar o novo modelo bem ou não. Porque era tudo novo. Então, a minha decisão, eu me lembro na época que as pessoas questionavam, mas você não vai tirar metade, trazer outra metade? Eu disse, não. Eu primeiro preciso colocar um modelo operacional para funcionar. Em paralelo, um trabalho muito forte com a área de tecnologia da Globo, que presta serviço para as áreas de negócio, para mim também. Então, tem um hub digital muito grande, com muita gente que trabalha para o nosso negócio de publicidade. Então, eram muitas mudanças e assim eu fiz. Então, eu desenhei esse novo modelo, sistema gerencial, virei a chave com as mesmas pessoas, mas sabendo que a partir dali eu precisava trocar e adequar os perfis. Então, de lá para cá, a gente veio fazendo isso. Então, substituí muita gente por pessoas com mais perfil de tecnologia. Por quê? Quando a gente está numa área de negócio e precisa da tecnologia para fazer um negócio dar certo, eu preciso de pessoas que tenham minimamente discernimento para entender quais são as prioridades, onde é que mexe ponteiro, como é que brifa, né? Faz um briefing até para o nosso time de Hub Digital, que está ali trabalhando para a gente. Então, quando o negócio ele está muito descolado em termos de repertório da área de tecnologia, você corre muito risco do negócio trazer prioridades e tal que não vão necessariamente mexer esse ponteiro. Quando você fala, depois de um tempo você teve que trocar bastante gente para fazer esse tipo de adequação, de quanta gente a gente está falando? Tenho certeza que é muita gente, o grupo todo de funcionários, e essas trocas equivalem a mais ou menos que porcentagem desse minha pessoal? área, né? Da minha área, da área de negócios, olha, a gente teve, vamos dizer que hoje eu tenho uma equipe que é 40% nova. Tá. Entende? Então, assim, nova que eu digo de 6 anos para cá, desde que eu cheguei. Agora, por exemplo, para esse projeto funcionar, eu tive que colocar muita gente, até durante a pandemia, porque nesse tempo ainda fui atropelada pela Ainda tem uma pandemia no meio, né? Antônio. Logo no início, né? Logo no início. E eu ainda não tinha feito todo o meu onboarding. Não tinha, né? Tinha um ano, né? Um pouquinho mais de um ano, na verdade, né? eu cheguei em agosto, trabalhei no desenho do projeto, aprovei com os acionistas em dezembro de 2019, usei janeiro para fazer change management, foi muita mudança, mas eu fiz em janeiro, eu fiz 80%, avisei para todo mundo, inclusive para os acionistas. Eu falei, eu vou fazer 80% agora, depois eu faço o resto. Porque não vai dar para esperar. Virei a chave em 3 de fevereiro para o modelo novo de 2020, 15 de março. Estava todo mundo em casa. E eu ainda escolhi um jeito que a gente faz quando a gente faz merger and acquisition. A gente junta 2 empresas de culturas muito diferentes e negócios diferentes. Tem um jeito de fazer que é a estrutura sanduíche, né? Que você põe um diretor de uma empresa, o outro diretor abaixo de outro, gerente de outro, né? A gente não faz assim. Vai fazendo uma mescla. Eu fiz isso. Então, eu tive ainda a capacidade de pegar times que estavam juntos há 20 anos e misturá-los. Então, em 15 de março, quando era a pandemia, que estava todo mundo em casa, nem os times mais se conheciam, entende? Então, porque eu escolhi esse jeito, eu não sabia que ia ter pandemia. Então... Esses 40% que você trocou em grandes números, 40%, em que tipo de lugar vocês foram recrutar essas pessoas? Que tipo de empresa, de segmento vocês foram recrutar essas pessoas? Então, muitos vieram de empresas de tecnologia, outros vieram do mercado mesmo de publicidade, de outras empresas. A gente tem muita gente também que trabalhou do lado do anunciante, né? Do buyer side que a gente fala. Então, eu tenho de tudo. Mas tem muita gente de tecnologia. Então, inclusive, os meus reportes diretos,
eu tinha gente com perfil de tecnologia, mas aí eu tinha outras questões, tinha pouca diversidade, a maior parte eram homens, quer dizer, 100% eram homens, então também precisava... E hoje? Hoje eu tenho mais mulheres do que homens, mas em um ano eu já tinha 50-50. Eram 50, metade mulheres, metade homens. Essa transformação em termos de diversidade de gênero, eu fui muito rápida. Hoje a minha área é uma área bem diversificada. A gente trabalha mas o trabalho não para, porque a gente também precisa trabalhar com outros recortes de diversidade. Você estava no olho do furacão, pandemia, esse mandato de mudança, e você fez essa mudança de ficar 50-50, ou seja, de injetar diversidade no grupo muito rapidamente. Estou perguntando para uma mulher, isso não é trivial, mas por que você entendeu que isso era prioritário naquele momento? Na verdade, durante a pandemia não foi nem tanto a mudança. Porque quando eu cheguei, eu assumi uma área comercial. Depois, em 2021, eu assumi toda a área de negócio. Então, toda essa mudança foi a partir de 2021. Eu acredito em diversidade. A gente trabalha com comunicação, gente. Então, e eu trabalho para ser efetiva nos produtos que eu gero, nas soluções que a gente entrega para o mercado. Eu preciso falar com os consumidores das marcas, dos anunciantes que estão com a gente. E esses anunciantes, essas marcas, têm que falar com o Brasil. Então, o Brasil precisa, de alguma maneira, estar representado, por exemplo, numa área de negócio, para que crie produtos que falem com a pirâmide social, né, do Brasil, por exemplo, né, de gênero, enfim, a gente tem que falar com todo mundo. Então, eu acho muito importante, e aí é um estilo de gestão mesmo, assim. Eu acredito em diversidade como motor de sucesso para os negócios. Você conseguiu injetar a diversidade racial também no seu grupo? Tenho melhorado muito, mas estou longe ainda do que eu espero, dos índices que eu consegui com gênero. Tá? Por quê? Por que é difícil? Porque a gente tem uma dificuldade... Bom, a gente tem uma dificuldade maior. A questão de etnia, ela vem muito de base. Então, a gente tem poucas pessoas, a gente tem pouca massa crítica para trazer para algumas posições. Então, o que eu tenho feito que tem dado muito certo? Vagas afirmativas. É o que tem mudado a minha vida. É isso que eu ia te perguntar. Eu acredito também que em alguns casos tem que forçar a mão, senão não muda o ponteiro. Não muda o ponteiro. Então, só ficar acompanhando indicador e tal. Se você não forçar a mão, não adianta. Você também tem um pouco essa visão? Claro que eu tenho. A gente tem que forçar a mão, gente. Olha, eu vou falar. Eu fiz a primeira vaga afirmativa de toda a Globo, que foi uma de mulher. Quando eu saí da minha cadeira comercial e fui para cadeira de negócio, essa vaga ficou aberta e eu fiz uma vaga afirmativa de só posso contratar uma mulher. Foi a primeira vez que a Globo fez. Agora a gente faz várias, tá? Em várias posições, inclusive PCD, negros, negras, enfim, temos todo um programa estruturado. Mas para a etnia é isso, é difícil. Aí o que a gente fez? Eu acabei com qualquer tipo, ninguém dos meus diretores, da minha área pode solicitar ou demandar qualquer tipo de universidade. Então, isso não é proibido. Assim, você não pode dizer, eu quero pessoas que estudaram aqui. No processo de recrutamento e seleção. Não podemos mais exigir fluência em inglês, por exemplo. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer para abrir esse leque. Mas precisamos fazer vagas afirmativas. Agora, você falou um pouco sobre os 40% que mudaram. Eu te perguntei sobre o perfil, onde você foi buscar e tal. 60% são mais ou menos, ou são as pessoas que você encontrou quando chegou lá. Imagina que essas pessoas estejam passando por um processo de autodesenvolvimento, de aprimoramento das suas habilidades, desenvolvimento de novas habilidades. Você pode falar um pouco sobre de que maneira a empresa tem possibilitado, fomentado esse tipo de autodesenvolvimento? A gente tem muitos programas. Eu mesma, quando assumi essa cadeira de negócios, a gente tinha já uma academia de negócios. E ela tinha uma estrutura. Então, assim, ali
já foi um lugar assim que eu coloquei muito foco de cara para a gente mudar, para a gente ter trilhas de conhecimento mais adequadas para o perfil que para os perfis que a gente precisava. Então, eu acredito muito na educação continuada e eu sou uma autodidata. Assim, o jeito que a minha vida inteira que eu adquiri mais conhecimento foi quando eu busquei o conhecimento e não quando eu fui passiva em relação ao conhecimento. Então, eu tenho um apreço por isso. Então, a gente motiva muito as pessoas a buscarem conhecimento. Outra coisa que a empresa fez como um todo, e a gente se organiza em várias academias, né? Assim, lá dentro. Tem academia de negócio, academia do jornalismo, academia de dados, academia digital. Então, essas academias se falam. Então, a gente começou também como empresa, não só na minha área. Na minha área, muito forte, porque tem uma coisa que eu fiz que a gente não tinha, era uma área de ciência de dados. Não existia na área de negócio. E a gente criei. A gente precisa, até para a gente digitalizar e crescer no digital, preciso desse conhecimento. Então, a gente também investiu muito nisso, contratou muito profissional de dados, né, cientista de dados. Então, dados, por exemplo. Então, a gente começa a disseminar, né, massivamente na empresa a necessidade de você conhecer dados, porque tomada de decisão baseada em dados. E então, você começa a trabalhar até a cultura da empresa. Então, quando a gente faz, por exemplo, pesquisa de engajamento, quando a gente mede lá onde a gente está na cultura, onde a gente quer chegar, dados, por exemplo, decisões baseadas em dados. Estou te dando um exemplo. Mas na parte digital, então a gente busca, né, na medida do possível, assim, oferecer muitos treinamentos. A gente tem muitos convênios, a gente faz muito treinamento de liderança, como lidar com diversidade, com conhecimento, com o desenvolvimento dos profissionais. Agora, dessas pessoas, especificamente na minha área, que foi muita mudança, esses que ficaram, eles se mostraram felizes com a transformação. E tem uma coisa também, eu acredito em felicidade. Sem dúvida. Então, teve muita gente que saiu, e não saiu porque não tinha condições de abraçar o novo, não, porque não queria, não se sentia feliz. Acreditava, era mais feliz do outro jeito. E tudo bem, entendeu? Então, obviamente, esses 40 que saíram, teve performance, teve um monte de coisa, mas muita gente por isso, tipo, não quero. Entendi. Entende? Não quero. E quando não quer, não tem jeito, né? Então, ali tem muita gente que tem muitos anos de Globo, mas que está o tempo inteiro feliz com as transformações. E não é que foi uma transformação, gente, naquele momento. É uma indústria que está em transformação o tempo todo. O tempo todo surge uma coisa nova. Mas, quer dizer, já quase 6 anos, quer dizer, já é um ciclo bem... Né? Dá para você olhar para trás, né? Ver onde você errou, onde você acertou, o que você faria diferente. E estou falando aqui com uma mestre em condução de mudança, né? Imagino que a gente fala aqui muitas vezes sobre decisões emblemáticas, né? Que você não fala nada, não põe nada cartaz na parede, mas você toma uma decisão que você manda um sinal de que mudou, né? O Grupo Globo, os acionistas, quando colocaram uma mulher que não era da indústria de mídia à frente dessa organização, falou, olha, o futuro é para lá, né? Não precisou contar muito mais sobre isso. Quando você fala sobre diversidade, né? Quer dizer, a importância de você ter pessoas diferentes que espelhem o consumidor, né? Que outras decisões você acha que emblemáticas como essa, que você nessa jornada tomou e você fala, puxa, isso aqui realmente mudou ponteiro? Antônio, foram muitas ali, olha, foram muitas. E o interessante, olha o especialista em mudança falando, porque eu sou uma especialista em mudança. Você já teve à frente de projetos, né? Complexos, né? Assim. São meus aprendizados. Tem uma coisa, quando eu saí da IBM e fui para a Serasa fazer isso, eu nem sabia que eu sabia fazer tanta coisa, e a gente aprende com tanta gente, eu aprendi tanto com você também. Então, é interessante estar aqui. Foram muitas coisas. Uma das coisas que eu acho que o mercado entendeu foi quando eu simplesmente mudei a narrativa para o mercado e falei, vem aqui e pede o que vocês querem, porque nunca foi uma Globo assim, né? Uma Globo... Sim. E quando a gente lá na consultoria aprende a fazer mapa de risco, o modelo da Globo era muito bacana e muito interessante. Ele não corria risco, porque criava-se aquele conteúdo ali nos estúdios,
a minha área de produtos para negócio, eu olhava e falava, bom, isso aqui dá para empacotar, isso aqui não dá, então vamos lá. Daqueles 100 coisas que criavam, 80 dava para empacotar para o mercado, aí empacotava e botava numa prateleira, aí uma área comercial apresentava para o mercado e tinha uma fila, né? Quer, não quer, vem outro. Uhum. E assim ia o ciclo. Então, tinha risco, você não precisava customizar, você não precisava improvisar, você não precisava nada. Você controlava aquele processo. Só que, porque estamos aqui, porque esse funil já não sustentava mais essa criação de conteúdo que é caríssima, gente. Claro. Caríssima, né? E a gente compete com plataformas que não gastam R$1 com conteúdo. Então, mas era muito interessante, porque não tem risco, né? Claro. Aí, de repente, você vira uma operação, aí eu lembro de eu explicando isso, assim, eu chamo de funil invertido, né? Porque isso E os acionistas, eles perdiam muito dinheiro aqui, porque eles perdiam dinheiro nesse processo muito caro. Então, qual a proposta de valor agora? Vamos usar dados para melhorar um pouco aqui, abrir a boca da conversão, e vamos construir o funil de uma empresa comercial. Então, quando a gente foi para o mercado com essa narrativa, vem para cá co-criar, foi uma coisa meio chocante no mercado, sabe? Entendi. E eu não anunciei, não. A gente só começou a conversar diferente com o mercado. Foi muito interessante. Legal. Eu estava te ouvindo falar sobre as pessoas que ficaram e que estão gostando da mudança, gostaram da mudança e estão se desenvolvendo, procurando coisa nova para aprender. Eu acho que é um bom momento para a gente fazer o nosso quadro Momento LG. E eu vou te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Mas a gente tem uma pergunta que a gente faz em todos os programas, que é o nosso Momento LG, lugar de gente, que é: se você tivesse um orçamento ilimitado para inovar em gestão de pessoas, qual projeto você tiraria do papel hoje? Bom, tem um projeto que eu amaria fazer, que é fazer uma empresa orientada por missão e por projeto, menos hierárquica e que se move todo o tempo. Então, eu acho que se eu tivesse um orçamento infinito e tempo, porque não é só uma questão de orçamento, é uma questão de tempo, eu amaria construir do lado assim, essa empresa como se fosse uma startup orientada por projeto. Dentro da Globo? Dentro da Globo. Que é o modelo de consultoria, né? Trabalhar por missão, você junta a gente quando precisa. Mas eu acho que é uma coisa muito moderna, no sentido de trabalhar com times autogeridos, ágeis, com tomada de decisão mais pronta para se reinventar. Então, na minha história do mundo corporativo, eu adoraria que eu ainda tivesse a chance de tirar esse projeto do papel. Eu já desenhei uma vez um pedacinho ainda lá na Serasa, não implementei, não consegui implementar, porque depois fui para a Globo. E a Globo... A gente tem tantos desafios, mas um dia tenho muita vontade de fazer esse projeto. E a Globo, enfim, é um lugar onde eu hoje estou e completamente apaixonada pelo negócio. Então, faria muito, muito bem lá. Tomara que você consiga fazer. Parece um belíssimo projeto. Esse foi o nosso Momento LG. Mas vamos falar um pouquinho do futuro, né? Quer dizer, você está num processo de transformação enorme, né? E preparando uma Globo para os próximos 100 anos, né? Como é que você vê esse futuro da mídia aí nos próximos 10 anos? O que você vê acontecendo? Como é que vocês vêm se preparando, né? E quando chega um jovem para pedir mentoria, ou uma jovem, o que você diz para ela que vai trabalhar no teu time? Fala, cara, aprenda isso, né? Bom, vamos começar. Como é que é esse futuro? É um futuro, primeiro, muito difícil de ser previsto. É uma indústria, pessoal, que, olha, já passei por muitas outras indústrias e, obviamente, a gente aprende nessa nossa jornada executiva a trabalhar ambidestria, que é olhar para o curto prazo, mas ir construindo, pavimentando o longo prazo.
Eu nunca vi uma indústria onde a gente aplica ambidestria diariamente e assim, num grau máximo, sabe? Porque a gente sai de uma indústria que oferece alguns modelos de negócio para infinitos modelos de negócio. A gente fala de M para N total, assim, são infinitas as possibilidades hoje que a tecnologia e novos negócios oferecem para as estratégias de comunicação. A gente, obviamente, acredito em comunicação como fator de desenvolvimento dos negócios. Então, os nossos clientes, as pessoas que usam comunicação para alavancar seus negócios, estão cada vez mais assoberbados e com uma complexidade maior para fazer escolhas. Então, do nosso lado, como Globo, a gente vem investindo muito e vai continuar investindo nesse nosso jeito de oferecer muitas possibilidades, mas simplificar a vida do anunciante no sentido da gente ter todas essas possibilidades. Então, o inventário mais linear, o digital, a gente já comprou e já incorporou esse ano o inventário fora de casa com Out of Home, quando a gente compra eletromídia. Então, explica o que é inventário para quem não está familiarizado. Desculpa, inventário são os espaços onde as marcas, os anunciantes podem usar para fazer suas comunicações. Por exemplo, o break e o intervalo comercial. O famoso reclame, porque quando vamos falar de uma TV Globo, de um canal linear, onde você tem um bloco de conteúdo, um intervalo comercial e vem outro bloco de conteúdo. Esse intervalo comercial é um inventário, que pode ser usado por uma campanha de 30 segundos ou de um filme de 1 minuto. Outra coisa que é um inventário, quando você está assistindo uma novela e a gente coloca uma marca dentro da novela, que era o famoso merchan. Uhum. Então, eu estou oferecendo um inventário dentro do meu conteúdo de entretenimento. Quando você está vendo uma notícia no G1, que aí aparece um banner, né? Por exemplo, você entra no G1, aí tem logo de cara uma mensagem publicitária no início, ou quando você vai rodar um vídeo, vem a gente chama de pre-roll, aquilo é um inventário. Ou quando você está na rua e tem uma tela, que a gente chama num abrigo de ônibus, ou num shopping, ou no edifício comercial. Ali tem espaços comerciais. Esse é um inventário, ou seja, espaços comerciais para que as marcas possam usar sua comunicação. Super obrigado. É difícil, né? Quando a gente fica falando o idioma do negócio. Então, a nossa estratégia é aumentar isso, aumentar a nossa capilaridade, estar com a Globo na jornada de vida das pessoas. Então, isso é uma coisa também que muda no jeito da gente se posicionar. A gente quer que a Globo seja muito relevante para você. Então, a gente quer atualizar sempre os nossos conteúdos e estar onde cada um de vocês está. Que com isso, quando a gente é relevante na sua vida, na jornada da sua vida, a gente também é relevante para as marcas e para os anunciantes, porque elas vão estar onde a gente estiver. Então, é assim que a gente vê o futuro. E uma pergunta, você vê a tela grande diminuindo a importância versus o mobile ou não? Ao longo do tempo? Então, isso é muito interessante, como eu sou uma pessoa de dados, né? Então, pragmática, engenheira. Isso. Eu trabalho muito com dados e a gente pesquisa muito e a gente tem muitos dados. A resposta é não. A tela grande é cada vez mais importante, principalmente porque com a tecnologia as TVs podem ser conectadas, você pode ter uma escolha muito maior. É porque se confunde um pouco o device, a tela grande, com o tipo de conteúdo que você está usando. É claro que o celular ele é importante, porque a gente consome muita coisa até dentro de casa no celular. Então, ele é uma tela muito importante, mas a TV grande, tanto que os nossos concorrentes estão fazendo uma corrida
para dominar a tela grande, porque ela é importante. Uhum. E aí tem várias coisas, gente. Eu acabei de fazer um projeto no ano passado, usando neurociência, usando o eye track, que é uma tecnologia para mostrar o quanto nessa guerra por atenção, porque todo mundo quer sua atenção. Claro. Todo mundo. Mas na guerra por atenção, quando você consome um conteúdo, seja ele de entretenimento, esporte, jornalismo ou publicitário, numa tela maior, você vai conseguir captar e gravar muito mais uma mensagem do que numa tela pequena. A mesma coisa a duração disso, porque hoje tem uma briga entre o short form, que a gente fala, né, do vídeo curto, que é o scroll infinito de redes sociais, versus o long form, que é aqueles conteúdos maiores e tudo mais. Então, a gente pesquisa tudo isso. Então, existe... Eu acho que tem espaço para tudo. A partir do momento que um modelo é criado e ele tem engajamento, não vai morrer. Uhum. Entende? O importante é que a gente trabalhe com dados, com fatos, claro, e que a gente veja que há espaço para tudo. Tá? Sobre o profissional do futuro, segunda pergunta, eu trabalho com gente eu prefiro trabalhar com gente que seja curiosa, então que tenha muita vontade de construir repertório. Acho muito importante, desde quem está começando a carreira até mais altos executivos. Eu acho que a curiosidade, o desejo de construir repertório é um motor para nos manter sempre atualizados. E temos que considerar que estou numa indústria que muda todo dia. Então, preciso de profissionais que tenham muito essa vocação e que sejam felizes assim. E é uma questão de perfil. Uhum. Tem profissionais que preferem trabalhar na sua zona de conforto, no que sabe fazer, mais confortável estar ali do que estar sempre buscando alguma coisa nova. Então, acho que a curiosidade, a resiliência, ou seja, você está preparado para planejar, replanejar, está sempre pronto para também aproveitar oportunidades. Acho que isso é muito importante. Agora, na era da inteligência artificial, é muito importante que a gente trabalhe também com profissionais que saibam usar tecnologia. E eu digo inteligência artificial porque essa está muito perto da nossa mão. É o flavor of o sabor do dia, né? Hoje é o AI, amanhã vai ser outra coisa, porque né? AI sempre teve. Eu lembro na IBM, Claro. meu último trabalho lá, em 2014, foi com os pesquisadores em Armonk, do Watson, que era inteligência artificial. Sim. O que muda é que agora ela está muito disponível, a interface dela é uma interface mais fácil de ser utilizada. Você não precisa criar um código. Então, eu acho que o bom profissional ele precisa saber usar a tecnologia. E tudo indica, e a gente quando vê e consome conteúdo de futurólogos, gente que está discutindo o trabalho, e aí eu dou o exemplo da Amy Webb, que está sempre ali no South by Southwest, e eu consumo muito conteúdo, existe uma tese de que o bom profissional do futuro vai ser o generalista, porque a especialização vai ficar com a tecnologia. Então, os grandes profissionais vão ser aqueles que vão saber trafegar em disciplinas muito diferentes, por exemplo, antropologia e, sei lá, indústria automotiva. O que isso tem a ver? Então, ligar pontos, né? Ligar esses pontos. Então, eu acho que o lugar para a gente estar é o lugar desse conhecimento genérico e o profissional que sabe trafegar. E aquele que sabe construir pontes interpessoais. É muito importante. Vai ser mais importante do que o conhecimento técnico. Legal. Muito legal. Nosso tempo está acabando, mas a gente precisa ir para o nosso momento Work in Progress. Muito bom. Mas a gente tem esse outro quadro fixo no programa, que é um oferecimento da Stay Previdência, que é o momento Work in Progress. E a pergunta sempre é essa: qual é o seu Work in Progress? Alguma coisa que você está tocando, está desenvolvendo, mas ainda não está do jeito que você gostaria? Olha, são muitos projetos. Eu poderia passar aqui outra meia hora. Você descreveu a sua rotina, é um work in progress. Minha rotina. Mas, olha, eu diria que eu tenho ali um segundo chapéu, até na Globo, mas todas as empresas que eu passei, cultura, pessoas,
Tudo isso são assuntos muito importantes para mim. Como eu trabalho diversidade e sou mentora de muitas mulheres, então também acho que é importante devolver para o universo todas as possibilidades que eu tive. Mas eu diria que hoje eu estou ali no Comitê Executivo de Cultura da própria Globo. É uma empresa incrível e que teve muito sucesso e que precisa se transformar o tempo inteiro. E eu acredito muito em cultura como vetor de transformação também. Então, eu diria que meu work in progress, bem importante hoje, é trabalhar para contribuir com essa mudança de cultura importante que todas as empresas precisam ficar bastante atentas e, na nossa indústria especificamente, de muitas mudanças. Acho que a cultura é um tema que a gente precisa olhar o tempo todo. Então, acho que eu diria que é isso. Tem algum aspecto específico assim, de cultura que você acha que, olha, isso a gente vai ter que trabalhar ainda bastante? A gente não está longe de onde a gente gostaria de chegar? Algum traço assim específico? Até para esse mundo que está vindo aí, né? Quer dizer, como é que a gente se prepara para isso? Eu acho que são os aspectos mais de colaboração. Os negócios que são muito complexos, grandes e complexos e que sempre sujeitos a muitas mudanças, eles têm mais desafios de colaboração. Vide IBM, né? Que a gente viveu. Mas o negócio de mídia, por exemplo, a gente tem que se ajustar o tempo todo. Então, a gente precisa ter uma cultura de transformação, de coragem o tempo todo, de questionar o status quo, mas também fazer com muito cuidado, porque a gente tem um impacto na sociedade brasileira grande. Então, até a cultura... precisamos ser orientados ao erro. Desde que não seja lambança, sabe? Eu tenho um problema com esse negócio do erro. Não, mas somos orientados. Como assim? Você não checou isso, aquilo, então não, esse erro não gosta. Então, mas a cultura precisa ser muito leve e muito adaptável, entende? E quando você vem de negócios que são muito de sucesso, às vezes... você tem verdades absolutas. Então, eu acho que a cultura precisa mexer com isso. Legal. Verdades absolutas de quem já teve muito sucesso. Muito bom. Esse foi o nosso momento Work in Progress. Manzar, super obrigado por você ter vindo. Agora chegou a hora das perguntas mais importantes do programa. Porque você teve... oportunidade. Primeiro é o seguinte, quem matou o Det Reutemann, né? É uma pergunta, já que a gente está falando com alguém da Globo, pergunta, né? Que a gente quem vai matar, quem vai matar o Det Reutemann. Te conto. Isso. Fora do ar. Mas a mais importante, você trabalhou com a minha irmã, trabalhou com o meu irmão, né? Trabalhamos juntos na praça. Quem é o seu salvador favorito? Agora, minha mãe vai escutar esse programa, ela está ali atenta. A pergunta que mais saia justa essa, né? Falando em programas da Globo, quem é o seu salvador favorito, né? Roberta, Duda, né? Ou Antônio? Gente, Antônio, o mestre. Duda, a pessoa mais necessária na minha vida, só que me traiu, foi embora. E a Rô, que é uma coisa do outro mundo. Senti com a Rô, sentiu, né? Você sentiu com aquela... Pareceu. Não dá. Ouviu aí, mãe? Você tá ouvindo, hein? Mamãe, é o seguinte, eu amo esses três. Eles são demais. Parabéns pelo trabalho que a sua mãe fez, porque vocês são incríveis. Super obrigado por você ter aceito o nosso programa. Assim, parabéns pela essa jornada fantástica que está só começando, né? Quer dizer, tem ainda um work in progress ainda enorme para fazer. É sempre um prazer te rever e estar aqui com você. Muito obrigado. Prazer todo meu. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, foi ótimo. Valeu. E nós vamos agora para o nosso debriefing. Muito bom. Para mim, talvez o grande aprendizado desse episódio é o quanto a chegada de uma executiva tão associada à tecnologia numa empresa como a Globo, o que ela mostra de mudança, de transformação no perfil da mídia e, por tabela, de transformação no perfil do profissional de mídia, que, de certa maneira, é um profissional com o qual no qual eu me reconheço. Eu sou jornalista, eu passei boa parte da minha carreira trabalhando em empresas de mídia, inclusive no Grupo Globo. Eu trabalhei na editora Globo por um tempo,
E acho que a maneira como a Manzar contou o case dela na Globo, ele é quase que um manual de como gerenciar a mudança num setor que tem um pé na modernidade, que é a mídia, mas é um setor também bastante resistente à mudança. Eu posso dizer por experiência própria, é um setor que resiste à mudança e que resiste até à chegada de pessoas de outras áreas, que não são jornalistas, não são produtoras de conteúdo. Tem um certo preconceito, né? Assim, para quem não nasceu ali naquele ambiente. É um ambiente, de certa maneira, fechado dentro de si mesmo. E a Manzar chega completamente de fora e conduz essa mudança, acho que com alguns elementos interessantes, né? De escuta, por exemplo, que eu sei que é um assunto importante no que ela faz. Isso, para mim, que eu acho que foi uma das coisas que mais se destacou, né? Eu acho que, para um líder, hoje em dia, talvez seja uma das principais competências, e ela demonstrou isso, e deu vários exemplos aqui muito bacanas, da capacidade de escuta. Né? Então, o fato dela chegar num ambiente novo, e a primeira coisa, ela ir na agência e falar, olha, puxa, o que você... como é que eu posso te ajudar? Né? O que você pode me ajudar aqui com insight de eu te oferecer um serviço diferenciado? E estender isso para a equipe, estender isso para todos os stakeholders, que essa capacidade de escuta, eu acho que vai ser muito importante, porque a escuta, no final, é um sensor, né, do que está mudando. Né? Então, se você tem uma boa capacidade de escuta associado a uma boa capacidade de dados, né? Porque quando você fala de escuta, às vezes a gente fala de escuta pessoal, né? Você ir e escutar as pessoas. Mas no mundo que a gente está vivendo de dados, a capacidade de escuta é você poder tomar decisão com vários dados espalhados pela companhia e poder escutar vários grupos, né? E com base nisso você tomar a decisão. Então, eu achei que foi uma coisa muito bacana. E a outra que ela disse como uma... competência do jovem, né? Do jovem que está trabalhando no setor de mídia, que está trabalhando no setor novo e olhando meio com um pouco do futuro do trabalho, é algo que eu acredito muito, que é o conceito da hipercuriosidade. A gente efetivamente está num ambiente, eu acho que o jovem que está aí nos ouvindo, se tem uma competência muito importante de você desenvolver, é o da hipercuriosidade. Como é que eu desenvolvo a hipercuriosidade? Né? É o olhar novo para as coisas, né? É o se perguntar do por que não, né? É você estudar, você ler coisas diferentes, você participar de grupos diferentes, né? Você ter a curiosidade genuína de como funcionam as coisas, né? E eu acho que essa é uma competência muito importante dos jovens e dos profissionais de hoje em dia. E para terminar, eu acho que é uma das coisas que vem aparecendo com uma certa frequência aí nos nossos papos, é a coisa esse surgimento do novo generalista. Né? Um generalista que vai utilizar a inteligência artificial para a busca do conhecimento especialista. Né? Então, né, eu não conheço de um assunto específico. Eu consigo utilizar a inteligência artificial para uma pesquisa profunda sobre aquele assunto e trazer aquele assunto de uma maneira que eu consiga articular e consiga levar para outras pessoas. Mas eu preciso ter a visão crítica do generalista. Né? Eu preciso avaliar se aquele conteúdo faz sentido, eu preciso cruzar novas fontes, eu preciso checar se aquela fonte é mais adequada. Então, esse surgimento desse novo generalista, que não é só alguém que pode falar um pouquinho sobre tudo, mas é principalmente alguém que tem uma visão estratégica de assuntos, uma visão ampla, que vai questionar fontes, que vai conectar pontos. Então, eu acho que esses foram os 3 pontos, e tenho certeza para minha mãe e meu pai que estão me assistindo, saber que a Roberta é a Salvador preferido, né? Imagino, é a caçulinha da família. A Roberta é a minha Salvador preferida, então tá tudo bem. Tá ótimo. Assim, 2 coisas que me ocorrem também. Uma que eu achei interessante talvez uma pessoa na posição dela tivesse a tentação de chegar num ambiente que, como eu disse, de certa maneira é resistente à mudança e trocar de cara boa parte da equipe, colocando pessoas de confiança dela, coisa que ela não fez. E eu acho que isso é interessante para quem lida com esses processos, está lidando ou virá lidar com esse tipo de coisa. A Manzar passa um bom tempo trabalhando exatamente com o grupo que ela assumiu,
e depois, gradualmente, ela entende quem são as pessoas que estão dispostas a mergulhar na mudança e se transformar, e aquelas pessoas que preferem seguir fazendo o que faziam do mesmo jeito e talvez não tenham espaço para fazer isso na Globo. Ela acaba até trocando 40% mais ou menos da equipe dela para ter pessoas mais alinhadas com o que ela precisava, mas não no primeiro momento. E é interessante até que esses 40% acabam vindo de empresas de tecnologia, de empresas de outros setores que não necessariamente mídia. E o último ponto, quer falar sobre isso? Não, porque assim, eu vivi também muito desses modelos de assumir uma função complexa, de assumir, de gestão de mudança. E eu acho que isso é chave em gestão de mudança, que é você respeitar legado, né? Não é porque você vai transformar uma área, transformar uma empresa, que você não vai respeitar o legado, né? Eu acho que isso tem um impacto muito grande em todos os stakeholders, dos fundadores aos funcionários, aos clientes, né? Quer dizer, você respeitar legado e saber respeitar legado e evoluir a partir desse legado, eu acho que tem aí uma mensagem muito bacana no que a gente aprendeu hoje. E meu último ponto tem a ver com tecnologia. Isso também é um assunto que vem sendo recorrentemente colocado aqui, que é um assunto muito caro a nós dois, Salvador e eu, que é a tecnologia sim aparece nesse case da Manzar na Globo como motor do processo de transformação, mas é sempre uma tecnologia a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço da tecnologia. Esse então foi mais um episódio do podcast Work in Progress com a Manzar Feres. O episódio chama-se Nova Mídia, Novo Trabalho, e sempre lembrando, Work in Progress é um patrocínio de LG Lugar de Gente, de Stay Previdência, com apoio de iFood Benefícios. Logo, logo tem mais. Fica aí, sempre conteúdo bacana aqui no Work in Progress.